Como ler mais? Nesse vídeo eu vou apresentar algumas técnicas que eu acredito que ajudem uma pessoa a conseguir ler um pouco mais. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. Uma coisa importante a respeito desse vídeo é que eu vou dar dicas para a pessoa ler mais, ou seja, é uma pessoa que já tem um certo hábito de leitura, já está acostumada a ler, então não é um livro que vai te despertar, não é um livro, não é um vídeo sobre como despertar o gosto pela leitura ou como descobrir que tipo de livro eu gosto de ler. Isso eu pensei em fazer em outro vídeo. Esse aqui então vão ser dicas para pessoas que já leem, como elas poderem ler mais. Primeiramente, eu quero deixar claro que todas as dicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo são bastante pessoais, não são universais e nem infalíveis, então são ideias que eu acredito que possam ajudar algumas pessoas a lerem um pouco mais e que eu conheço pessoas que já colocaram em prática e deu certo. E muitas delas funcionam pra mim. A primeira delas é não esquecer que leitura é um hábito. Então, como qualquer hábito, a gente precisa fazer um pouquinho por dia. Eu penso assim, quando uma pessoa diz que ela não gosta de ler porque ler dá sono, muitas vezes ela tá lendo em momentos em que ela já está cansada. Então, por exemplo, uma pessoa que vai pegar um livro pra ler e ela já teve um dia super exaustivo e ela tá naqueles minutinhos antes de dormir. Daí ela fala, não, eu vou ler um pouco. É óbvio que ela vai achar aquele livro chato, porque ela tá muito cansada. Então, perceber, se você não tá num dia que, por exemplo, você vai conseguir ler, então é melhor você não ler antes de dormir. Escolher, por exemplo, o horário do almoço, ou mesmo de manhã, depois que você acordou, enquanto toma café, enfim. Uma coisa legal também é que, se a gente for parar pra pensar, a gente perde bastante tempo. Perde, né? Depende de como você enxerga, mas as redes sociais. E se a gente deixar, por exemplo, 20 minutos de não ficar no Instagram ou no Facebook pra poder ler um livro, a gente vai conseguir ler algumas consideráveis páginas. Outra dica, então, que pra mim funciona muito, é de levar sempre um livro comigo pra onde eu for. Isso é meio Rory Gilmore, entendedores entenderão. A gente costuma levar livros pra todas as festas, todos os lugares, todas as ocasiões. E não que você precise ser exatamente assim, mas, por exemplo, deixar um livro na sua mochila ou na sua bolsa do dia a dia pode te ajudar a adquirir um hábito mais frequente de leitura. Por quê? Às vezes a gente pega uma fila no banco, no cartório, no correio, enfim, filas, né? Por todos os lugares existem filas. E aí, se a gente tiver com um livro, a gente não vai ficar no celular, a gente vai ler o livro, provavelmente. Então, é uma forma de ajudar a ler mais. Fora que quem usa transporte público é uma forma até da viagem ser mais produtiva, sabe? Então, eu leio sempre quando tô indo pro trabalho e nem vejo o tempo passar. Então, é uma coisa que me deixa mais animada também, pensar que eu vou ter aquele livro pra ler no caminho. A outra dica é clubes de leitura. Por exemplo, às vezes a gente lê um livro e quer conversar com outra pessoa sobre ele. Só que nem sempre a gente tem amigos que gostam de ler as mesmas coisas. Então, clubes de leitura podem ajudar a gente a adquirir um hábito mais frequente de leitura. Por quê? Geralmente eles escolhem um livro por mês e já é garantia então que você vai ler um livro por mês. Já dá 12 livros por ano. E outra coisa legal é que você vai ter esse encontro com essas pessoas que leram o mesmo livro e você vai poder discutir e ver como que a mesma leitura pode ser vista de várias formas diferentes. Às vezes um aspecto que você não viu, você vai ver quando aquela pessoa falar, enfim. Uma coisa muito legal também é quando a gente tem amigos que leem as mesmas coisas. Então, às vezes você faz uma meta de leitura com seu amigo, noiva, noivo, marido, namorado, enfim, mãe, com quem você quiser. E combina de ler o mesmo livro, e aí depois vocês se encontram pra conversar. Isso é muito legal. Porque às vezes a sensação de que você vai ler e aquilo você não vai poder discutir pode ser também um pouco desanimadora. Então, existem alguns clubes de leitura que eu indico bastante, que é o Leia Mulheres, que é um projeto muito legal, que, como o próprio nome diz, é para ler mulheres. Então, todos os livros são escritos por mulheres e não são só de ficção. A maioria é de ficção. Corta o maioria são, tá? A maioria é de ficção. Tem os desafios também de alguns booktubers, como a Mel Ferraz, do Literaturice, ou o Bookster.
São algumas pessoas que, agora eu me lembro, que fazem esse tipo de desafio. Então, colocam categorias, por exemplo, um livro clássico para ler em janeiro. Aí, em fevereiro, um livro escrito por uma mulher negra. Aí, em março, um livro de contos, sabe? Pra você ir mesclando também. E esses desafios são bem legais. Também tem o desafio do Livrada, que é bem legal. E tem a própria tag, que você assina todo mês, e aí também é uma forma de você ter um livro, então, que você sabe que vai chegar e foi escolhido por alguém, então alguém geralmente renomado, né? Então já tivemos indicação da Chimamanda Adichie, do Agualusa, do José Luiz Peixoto, enfim, muitas indicações legais. Então, também é uma forma de você ter um clube aí de leitura, porque a própria tag tem também um clube de leitura, tanto presencial quanto online. Então, é bem legal. Outra dica é: não insista em leituras que você não tá curtindo. Por quê? Às vezes a gente ouve falar que um livro é bom e aí a gente coloca na cabeça que a gente tem que gostar daquele livro. Só que não, existem milhares de livros pra gente ler. Então, a gente já tem pouco tempo. Se a gente for perder tempo com livros que a gente não acha legal, a gente vai achar ainda mais chato ler. Então, se eu tô lendo e não engrenou, sabe? Eu tento em outro momento. Porque se eu ficar tentando sempre, pode ser que eu esteja perdendo tempo pra ler um outro livro mais legal. Outra dica é: leia livros mais curtos. Às vezes a gente tá desestimulado. Eu li só 5 livros, eu li 2 livros. Se você ler vários livros curtos, vão ser mais livros. Eu sei que isso é uma coisa meio besta, mas às vezes dá uma animada, sabe? Você fala: nossa, eu já li 10 livros, hoje eu li 7 livros. Por mais que sejam livros curtos, mas são histórias, é um conteúdo aí que você leu e que você entrou em contato, então é sempre válido. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, e a outra dica também, é: não se compare. Por quê? As redes sociais, no geral, dão bastante ansiedade e sempre fazem a gente se comparar com as pessoas. Então, parece que tudo é perfeito ali no mundo da internet, e até mesmo a mim, que vocês veem, e eu fico falando vários livros que eu li. E aí tem pessoas que podem ficar um pouco chateadas, porque nunca conseguiram ler tanto. Mas existem momentos da minha vida em que eu não consigo ler absolutamente nada. Ou por questões emocionais, ou por trabalho, ou por cansaço. Então a gente tem que se respeitar e não ficar se comparando, porque se eu ficar: fulano já leu 20 livros em janeiro e eu não li nenhum, isso vai gerar já uma predisposição pra você não querer, sabe, não encarar bem esse hábito de leitura, porque já vai vir com essa ansiedade. Então, não se compara com as pessoas, sabe? Cada um tem um ritmo de leitura. E, óbvio, quanto mais você lê, mais rápido você vai ler. Então, se eu tô começando agora a adquirir esse hábito, eu quero me comparar com uma pessoa que já lê muito há 10 anos, fica injusto. Outra dica, que pra mim funciona bastante, é sobre ler mais livros ao mesmo tempo. Eu gosto muito porque me ajuda a fixar mais a história. E também, como que eu faço isso? Eu leio gêneros textuais diferentes. Gêneros textuais diferentes. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro de contos, um romance e um livro de ensaios, não ficção. Então, são assuntos diferentes, em gêneros diferentes, e que eu vou dosando. Então, eu leio um conto, depois mais 15 páginas do romance, depois um ensaio. Enfim, aí essa distribuição a pessoa mesmo pode fazer. Mas tem me ajudado bastante isso. E eu percebi que eu lembro mais da história depois, mesmo que seja um conto, sabe? Fica mais... não sei, mais registrado. Não sei se é um exercício de memória fazer isso, mas pra mim tem ajudado bastante. E por último, uma coisa que me ajuda muito a ler mais é o Kindle. Antes eu era muito resistente à leitura no e-reader, né, num dispositivo mesmo. Eu já li muito no celular, nossa, muito. Não tinha como comprar o livro, aí eu baixava e lia no celular, mas depois que eu comecei a comprar mais livros e ter essa questão de comprar os livros físicos mesmo, a gente tem uma certa rejeição para poder ler no digital, ainda mais literatura, né? Então, eu fiquei muito assim pra começar a ler no Kindle. Mas eu percebi que depois que eu comecei a ler muito mais. Por quê? O meu Kindle é o Paperwhite com iluminação. Então eu já deito na cama, já pronta pra dormir, e fico lendo. A hora que me dá sono, eu vou dormir. E óbvio que isso às vezes faz com que eu fique a noite toda lendo, mas
É muito legal isso de você já estar deitado, sabe? Poder ler na cama. Outra coisa também que ajuda é isso que eu falei de levar livros para todos os lugares. Você não vai levar um livro só, você vai levar vários, porque lá você pode carregar toda a sua biblioteca se você quiser, porque cabem muitos livros. A bateria dele dura super, então também dá pra você ler o dia inteiro, levar pra uma viagem, então também ajuda você a ler mais. Porque nem sempre você vai lembrar de pegar um livro específico antes de sair ou antes de viajar. Então, e às vezes você tá lendo um livro que não tá indo bem, e aí você quer mudar. Então o próprio Kindle já tem mais de um livro. Outra dica legal pra quem não tem Kindle e quer ler antes de dormir, pra poder já ficar no clima, assim, caso dê sono, uma coisa que é muito legal são essas lanterninhas, assim, pra você colocar no livro. Vendem em várias lojinhas, na internet também. Essa aqui eu achei aqui no centro de Santo André. E você coloca assim no livro, aqui assim atrás, e assim. E aí não é aquela iluminação, mas já ajuda a ler deitado na cama. E outra coisa que eu quero falar diz respeito... O que eu ia dizer? Esqueci. Ah, tá. Sobre a gente também não ficar achando que é uma competição ou que, nossa, eu preciso ler mais, como assim? Eu só li 2 livros, sabe? Se você tá se propondo a ler mais, ler 3 livros já é mais do que 2. Então, não fica se cobrando tanto, afinal de contas, a leitura tem que ser algo prazeroso, não alguma coisa pra gente ficar competindo com o outro e quem leu mais durante o ano. Bom, essas são as dicas que eu pensei para poder ajudar vocês a lerem um pouco mais. Me contem se vocês têm alguma dica também. Coloquem aqui nos comentários, a gente pode trocar dicas. E é isso. Até o próximo vídeo.